Do Maná do Céu para você. Bom dia, Maná de hoje, o caminho da união. Eu vou estar lendo lá em Jó 4:5. Você puder pegar a sua Bíblia para estar acompanhando a leitura, é muito importante. Vamos lá? Mas agora, em chegando a tua vez, tu enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Aqui, né, quando hoje o Senhor me falou o caminho da união, e lembrando, né, que o caminho é Jesus, a verdade e a vida, né? E o caminho, né? E nós estamos no caminho, com o caminho e no caminho indo para a eternidade. E quando o Senhor, né, hoje falou o caminho da união e me levou a ler esse versículo, aqui tá falando do amigo de Jó, que ali ele tá ali, né, tipo, falando com Jó. No momento que Jó ali, né, já, ó, ele tá no momento ali dele, ali, que ele tá, tipo, cansado. E aí fala, tá chegando a tua vez, ou seja, tá chegando o momento de você viver a tua promessa, o momento de você receber a tua bênção. Aí você tá agora, né, tipo, tá enfadado, tá tipo, se perturbando, tipo, né. É um momento ali que... E aí foi quando o Senhor, né, falou muito forte ao meu coração, porque falando exatamente da união, porque, ó, o amigo de Jó ali, ele tá unido, fazendo o quê? Fazendo Jó, tipo, volta, né? Levanta, se unindo ele mais ao propósito, a estar mais perto de Jesus. Porque quando a gente se vê, né, ali no momento que a gente está passando prova, né, ali, né, vivendo lutas, mas a gente sabe que quando tá para chegar, né, algo que o Senhor vai nos entregar, as provas aumentam, as lutas, mas isso é tudo para nos fortalecer, para a gente viver o que o Senhor vai nos entregar e depois a gente não perder, a gente, né, ficar firme com o Senhor. Então aquilo ali é um fortalecimento, mas quando a gente tá passando a prova, às vezes a gente não consegue, né, ali na hora entender, e é onde a gente vai ficando fraco, aonde a gente começa, né, e olha ali, Jó ele foi enfadando, e a gente sabe da história de Jó, né, e Jó foi que... Já mostrou o momento ali de estar perdendo tudo, mas ele permaneceu firme com o Senhor, né? Então, imagine isso, se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Jó, ele era a pessoa que as pessoas olhavam para ele e via a força dele, a fé dele. Então, o amigo dele fala isso para ele ali, né? E tipo assim, e aqui, quando o Senhor me levou ali, eu falei, por que o Senhor não me levou, né? Falando de união. Não, o Senhor me levou exatamente, porque o Senhor está nos falando, né, mostrando aqui que a gente não... A união nem sempre, às vezes, né, vai ter um amigo ali só passando a mão na nossa cabeça. Não, ele está ali falando firme com Jó. Mas agora, chegando a tua vez, tipo, Jó, né, tipo, trazendo, e aí fazendo o que, Jó? Voltar. E aí o que? Unir. Se unir quem? E assim é conosco, nos unir mais perto do Senhor, a trazer de volta. Ah, porque ali, o que tá mostrando aqui, né? A gente, é a mesma coisa quando a gente se vê numa prova, às vezes, né, tá chegando tão perto, a gente fala, a tendência é o quê? A gente desmoronando, né, e desmorecendo, né, e ficando triste, a gente às vezes parece que tá tudo escuro, o Senhor não tá falando comigo, mas não, aqui, ó, e aí o Senhor tá falando que isso é normal também a gente viver isso. Mas ele está mostrando aqui o amigo de Jó ali falando, né? Trazendo Jó para a realidade. Jó, volta, filho, fica firme. Não se entrega agora, não. Agora é momento, é agora que você vai viver tudo, né? Tipo, fortalecendo ali. E isso falando da união, né? Porque o caminho é Jesus, é Ele que nos une. Como que Ele nos une também? Com a palavra, né? Com a palavra. E traz vida. E a união faz isso. A união, ela nos dá vida. E quando o Senhor está falando o caminho da união, é o caminho que nós estamos andando, e o Senhor vai cada vez nos unindo mais, nos unindo com Ele e com o nosso próximo. Porque lá no céu nós vamos ser toda uma família só, né? Nós vamos ser todos irmãos e vai ser uma grande família, né? Todos irmãos. E aí, o que o Senhor está falando? O caminho da união, ou seja, no caminho que nós estamos indo para a eternidade, está nos unindo cada vez mais, né, com o Senhor e cada vez mais com os nossos próximos. Cada um que está caminhando com o Senhor vai nos conectando, vai nos unindo, né? Para chegar no céu, nós vamos estar tudo junto. Então nós estamos indo. E por que fala, né, o caminho? Porque é um caminho só.
Então, todos que estão nesse caminho, caminhando com o caminho, tá se unindo mais com o Senhor, né? E mais com o seu próximo, com o seu irmão, cada vez mais. Por isso que quando o Senhor falou o caminho da união, é da gente se unir mais com o Senhor. E mesmo, e aí por que o Senhor traz a gente para olhar para essa passagem? No momento ali que Jó ali tá, né, cansado, né? Ali fala, ó, tá enfadado, tá se perturbando, ou seja, deve estar se questionando, né, com um monte de coisa na cabeça. Imagina, passando tudo aquilo ali, perdeu familiar, então muitas coisas. Imagina a vida de Jó. E por que o Senhor está falando? Porque a gente pode estar nesse momento, mas o Senhor sempre também vai colocar alguém que porque ó, o amigo de Jó ali, ele estava trazendo Jó para voltar para onde, tipo assim, Jó, não se entrega. Mesma coisa o Senhor vai fazer conosco, que vai nos unir cada vez mais a estar perto dele. Ele vai colocar a pessoa que está no mesmo caminho, no mesmo propósito, para te, ali na hora, te chamar a atenção, te fortalecer, para te trazer mais perto da promessa do Senhor, né? A promessa do quê? Ô Jó, né? Lembrando para nós, qual é a nossa promessa? Da nossa salvação, porque se a gente sair do caminho, a gente perde a nossa salvação. E a gente está no caminho, nós estamos com a salvação e indo para a eternidade. E quando o Senhor está falando aqui, o caminho da união, ou seja, é um caminho, não é um caminho sozinho, não, é um caminho que nós vamos cada vez mais se unindo, nós não estamos sozinhos, porque nós estamos com o Espírito Santo, ou seja, já estamos unidos com o Espírito Santo, e ele vai nos unindo com as pessoas aqui que estão no mesmo caminho e com o caminho, ele vai nos unindo, porque essas pessoas, né, o nosso próximo que está no caminho e com o caminho, com Jesus, ele vai cada vez nos levar mais perto, independente que ele vai nos chamar atenção, vai ali querer, né, falar às vezes coisas que a gente não gosta, mas ele está nos levando, a gente tem que falar assim, a gente tem que ter esse discernimento, pedir para o Senhor nos mostrar, Senhor, me mostra, ele está me levando mais perto de ti, ele está me unindo mais perto de ti, porque isso é o que o amigo de Jó está fazendo com ele, porque o amigo de Jó falava, Jó, é verdade, né? Não, Jó, você sofreu, começar a falar para ele, nossa, né, trazer tudo passado para ele, começar ali e falar, é verdade, né, Jó, tá difícil, né, tá muito difícil, né, Jó, não, ele falou assim, mas agora, chegando a tua vez, tu te perturbas? Ele não ficou indo na conversa, não, porque assim, lembra, né, a palavra já fala isso pra gente, né, melhor dois do que um, porque um vai levantando, um cai, o outro levanta, e assim, né? Por isso que o Senhor já fala, e ele nos une, e pra gente, né, estar unido aqui. Por isso que ele fala o caminho da união. E hoje o Senhor tá falando o caminho da união, é no caminho que a gente está. Caminhando com Jesus é o caminho da união. Então hoje nós vamos, né? Eu creio que é isso que o Senhor vai nos levar a viver hoje, a nos unirmos mais, a nos estar mais unido com Ele e com o nosso próximo. E, né, e quando fala nosso próximo, pode ser com a nossa família, né? E ele já fala aqui o caminho da união. Ou seja, vamos estar unidos, vamos viver um dia, né, de união, de estar, né, fazendo as coisas juntos, não fazendo sozinho. Porque quando a gente está unido, né, um com os outros, a gente está unido com o Pai. Porque é isso que o Pai quer. É ver todos nós um unido com o outro. Porque é um só Espírito, né? É um só caminho. E não tem outro. É através de Jesus. E Ele é a união. Por isso que está falando o caminho da união. Porque Ele que nos une, né? E o caminho é Ele, não tem outro, só tem um caminho. E aí eu fiquei pensando, um caminho. Nós estamos nesse caminho. Não tem como a gente só ficar andando sozinho e falar assim, não tem ninguém nesse caminho. Porque o Senhor, Ele quer salvar todos. Ele quer que todos nós estejamos nesse caminho. Nesse caminho, ele quer que o Senhor, ele deu o filho dele para morrer na cruz, pagou um alto preço para todos nós estarmos nesse caminho com Jesus, né? E no caminho indo para a eternidade. Então, que o Espírito Santo hoje ministra, né, mais e mais ao nosso coração, né, e que a gente possa estar atenta, né, a ver que como Jó, que o amigo dele não estava, né, falando o que ele queria ouvir, tipo, é isso mesmo, tá? Não, o amigo dele trouxe ele para a realidade, mais perto, né, do Senhor, tipo, mais perto do Senhor, mais perto da promessa, ou seja, trouxe ele junto, uniu mais, né, e é assim que nós possamos estar
atenta nesse dia, nesse sábado maravilhoso, chuvoso, com muitas bênçãos. E aí, né, lembra, o Senhor iniciou a semana falando o caminho das bênçãos. E unir é isso, é a gente, né, estar mais unido, compartilhar as bênçãos, lembra? E é hoje o Senhor falando o caminho da união, ou seja, vamos unir em tudo, né? E aí fala aqui, ó, no momento de sofrimento, o amigo tá ali, ó, falando com Jó. Então, é nos momentos que a gente vai estar passando uma prova, nesse caminho é isso que o Senhor tá falando da união. Nós vamos estar unidos no momento da prova, no momento ali alegre, no momento das bênçãos, no momento, né, dali da gente, né, eu falo, né, ao redor da mesa, da gente estar ali sentado junto. Então, o Senhor tá falando hoje o caminho da união. Então, que hoje nós possamos, né, viver isso, né, e saber que o Senhor já tá falando, está no caminho da união, estamos unidos, né? Independente de como você está vivendo hoje, o Senhor já está trazendo aqui, ó, a realidade de Jó. Então, o Senhor sempre vai pôr alguém para nos unir mais perto dele, né? E a nós não esmorecer, porque até a gente ir para a eternidade, nós vamos estar assim, como o Senhor está falando, né? A gente vai estar se unindo um com o outro. Claro que chegar no céu, nós vamos estar todos unidos, em nome de Jesus, tá bom? Vou fazer uma oração, vamos lá? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te louvar, te agradecer por esse dia lindo, maravilhoso, chuvoso, ó Pai, que é uma benção. As chuvas, ó Pai, sabemos, ó Pai, que o Senhor é poderoso e através da chuva, Pai, o Senhor já nos diz, ó Pai, o Senhor está regando cada dia mais, ó Pai, o nosso amor um com os outros, ó Pai, e mostrando amor por Ti, porque o Senhor é amor, Pai, e hoje o Senhor falando o caminho da união, é o Senhor nos mostrando, ó Pai, o que o Senhor é o que nos une e o Senhor é a união, Pai. Que o seu amor, ó Pai, cada dia mais faz, ó Pai, nós possamos, ó Pai, viver esse amor aqui, demonstrando esse amor, nos unindo, ó Pai, um com os outros, ó Pai, e hoje o Senhor já está nos falando, o caminho da união. Pai, que o Senhor nos dê discernimento, entendimento, pra gente, ó Pai, estarmos ali, ó Pai, talvez vivendo, ó Pai, um dia como Jó ali na prova, mas sabendo que o Senhor está falando como o amigo de Jó ali chamando a atenção de Jó, mas para trazer ele mais perto de Ti, Pai. Que nós possamos estar atentos nesse dia de hoje, sabendo, ó Pai, que nós estamos no caminho e nesse caminho é o caminho da união, Pai. Que nós possamos compartilhar um com os outros, ó Pai. Estar vivendo, ó Pai, com o nosso próximo, sabendo, ó Pai, que nós estamos em um caminho só. E esse caminho é o caminho da união, é o caminho que nos une, é o caminho que está nos levando a irmos morar na eternidade, é o caminho da salvação, porque sem Ti, Pai, não temos como ir até o Pai. Então, que nos ajude, Senhor. Nos ajude com o Teu Espírito Santo, que nós possamos estar mais juntinhos, mais unidos e vivendo cada dia mais, cumprindo o Teu propósito aqui, de estarmos unidos um com os outros. Que nesse dia podemos viver isso, né? Deixar o amor que excede tudo e que nos toma, né, conta de tudo, e que nós possamos demonstrar esse amor, né? Abraçar aqueles que precisam de um abraço, né? Aqueles que talvez estão passando uma prova, que nós tenhamos uma palavra ali de conforto e falar, vamos, estamos no caminho, levanta, não para, continua, e que possamos se unir mais e mais um com os outros, sabendo, ó Pai, que o Senhor é o que nos une, o Senhor é a união. Pai, eu já te louvo por esse dia, por esse sábado, e continua conosco, Espírito Santo, nos direcionando a continuar nesse caminho e nos unindo mais e mais, um com os outros, amando, ajudando, compartilhando e caminhando junto a Ti. É no nome que há poder que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se inscreva, compartilhe, deixa Jesus te usar, dá seu like. Seu like você vai mostrar para o YouTube que essa mensagem é importante e outras pessoas vão ser abençoadas também. Nós vamos estar, né, abençoando outros irmãos, né, a nos unirmos mais e mais com Cristo, tá bom? Tchau!